querida amiga que está ligado aí conosco no canal Jovem Remanescentes APE. É um prazer estar com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade, sobre a morte, né? O que acontece quando uma pessoa morre. Então, vamos conhecer um pouquinho desse estudo, daquilo que a Bíblia ensina. Será que o que algumas religiões estão pregando é verdade? Então, nós vamos hoje tirar todas essas dúvidas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. Mas antes da gente dar início a esse estudo, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado cada vez que a gente lançar um vídeo aqui. Deixa aí o seu joinha e vamos compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, para que a palavra de Deus possa ser aí disseminada e o conhecimento da verdade possa alcançar todo mundo. Então, vamos aí entender um pouquinho sobre esse tema. Eu quero começar para você lendo algumas coisas aqui. Muita coisa triste acontece na vida, mas com certeza uma das mais tristes é quando perdemos alguma pessoa que nós amamos. Então, muita coisa triste acontece na nossa vida, porém a mais triste de todas é quando eu e você perde alguém que a gente ama. Seja uma mãe, um filho, um tio, um parente, um esposo, esposa. Quando nós perdemos uma pessoa a quem amamos, isso é algo extremamente triste, correto? O nosso coração, ele pesa de tristeza. A tristeza toma conta, né? A solidão assume a dimensão diferente da nossa vida. Até mesmo Jesus chorou quando um dos seus amigos, Lázaro, morreu. A Bíblia diz em João 11 que quando Lázaro morreu e Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Jesus chora, né? João 11:35. Jesus chorou por conta da ausência da presença do seu amigo ali. A vida não era para ser assim, a morte não deveria existir, mas ela inevitavelmente passou a existir. Mas infelizmente, por conta do pecado, precisamos conviver com a morte. Mas Deus, louvado seja o seu nome, não quer que vivamos na presença constante da morte. Por isso nos deixa na sua palavra verdadeiras, veja, Deus deixa na sua palavra verdadeiras coisas preciosas para que a gente entenda esse assunto, verdadeiros temas de esperança para nós. Seja você que perdeu alguém por conta da pandemia, por conta de alguma doença, seja você aí que perdeu alguém por conta da criminalidade, não importa, existe palavra de esperança para você. Fique sabendo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, de que a pessoa que morreu, seja aí por conta de homicídio, seja por conta do Covid-19, que não teve contato com a palavra de Deus, que não chegou a ouvir o Evangelho, querido, ainda há esperança para essa pessoa. Ela não está no inferno sofrendo, ela também não está no céu, ela deixou de existir, está na sepultura, mas um dia, quando Jesus voltar, ela vai ter aí seu momento de ressuscitar-se. Então o destino dela será decidido por Deus, vida eterna ou morte eterna. Então a primeira coisa que você precisa saber nesse vídeo é que o seu parente, seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu esposo ou sua esposa que morreu, não importa a situação, ela não está sofrendo em um lugar de tormento, ela também não está no céu olhando você agora, tá certo? Então ela não existe mais, é isso que você precisa saber, não está em local nenhum, ela está arquivada na memória de Deus e no momento certo, na hora certa, Deus vai ressuscitá-la, vai trazer de novo essa pessoa à existência, tá certo? Então, qual é a situação das pessoas, qual é a situação do ser humano? Para a gente entender a morte, a gente precisa entender um pouquinho sobre a vida, como é a composição do ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos fala que o homem é criado do barro. Então, Gênesis 2, verso 7 diz assim:
formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego de vida, ou seja, terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente. É isso que a sua Bíblia diz? Em Gênesis 2, verso 7? Ou a sua Bíblia diz que o homem passou a ter? Ele passou a ser ou ele passou a ter? É coerente e você vai concordar comigo que na sua Bíblia está escrito que o homem passou a ser e não a ter. Então, logicamente, a Bíblia está nos dizendo, logo de primeira instância, de que o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então, nós derrubamos com isso algumas doutrinas que são inventadas, são propagadas e são ensinadas. Algumas delas ensinadas baseadas em Lucas 15, na parábola do rico e do mendigo, né? Onde um ali é mostrado que está no tormento eterno e outro mostrado no seio de Abraão, ou seja, num paraíso aí. Porém, a Bíblia nos ensina desde o seu primeiro livro que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma, tá certo? Algumas traduções dizem ser viventes, outras dizem alma vivente, todas querem dizer a mesma coisa, ou seja, nós somos uma alma vivente, um ser vivente, tá certo? Então, não existe uma alma viva dentro de nós, nós somos a alma viva. Então, segunda pergunta, quando nós lemos Gênesis 46, verso 27, Deuteronômio 10, verso 22, essa é a mesma história, mas em Gênesis é dito que as 70 almas, Gênesis 46, verso 27, que desceu com Jacó para o Egito, em Deuteronômio 10, 22, são 70 pessoas. Então perceba, a Bíblia está dizendo em um canto que com Jacó desceu 70 almas. Mas em Deuteronômio capítulo 10, verso 22, diz que as 70 almas de Gênesis 46, versículo 27, são 70 pessoas. Então, almas na Bíblia são pessoas. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Gênesis 3, verso 19. O que foi que Deus disse para Adão? Você é pó e ao pó você tornará. Deus não disse para Adão, Adão, você vai morrer, sua alma vai ficar desencarnada. Você já vai morrer por conta do seu pecado, você agora vai para um lugar de tormento. Ou você vai para o seio de Abraão. Não, você é pó, Adão. Você foi criado do barro. Quando você morrer, você vai voltar a ser novamente barro. Ok? Adão, o corpo de Adão voltou a ser a mesma matéria-prima pré-existente que já existia, ou seja, a terra, o barro. Quando eu e você morre, nós nos transformamos em pó. Porém, o que Eclesiastes 12, verso 7 nos ensina a respeito do espírito ou da alma? Eclesiastes capítulo 12, na verdade, verso 27, nos ensina que o espírito, ou seja, o fôlego de vida, esse ar que você respira, ele volta para Deus. Então, o espírito, fôlego de vida, volta para Deus. É isso que volta para Deus, não é uma alma desencarnada com pensamento. E a gente vai entender agora um pouquinho sobre o pensamento. Mas o que volta para Deus é o espírito, é esse fôlego de vida que ele deu. A Bíblia diz em Gênesis 2, verso 7, que ele soprou na narina um fôlego de vida e o homem passou a viver. Quando o homem morre, este fôlego de vida soprado por Deus volta novamente para Deus, tá bom? Terceira pergunta, esse fôlego de vida, ele tem pensamento, ele fala, ele vê alguma coisa? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 a 6 e Eclesiastes 9, verso 10, nos ensina que os mortos não sabem de nada, os mortos não podem se comunicar conosco e sua memória jaz no esquecimento. Então, Eclesiastes 9, versículo 5 a 6 e Eclesiastes 9, versículo 10 nos ensina que, primeiro, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, quem morreu não tem conhecimento de nada. Segundo, os mortos não podem se comunicar conosco. Então,
essa história de missa de corpo presente é uma mentira. Essa história da missa de 7 dias, ou missa de corpo de 7 dias, eu não entendo muito bem sobre essa missa aí, que existe dentro da Igreja Católica, é mentira. A pessoa quando morre, ela não volta, ela não se comunica conosco. A pessoa quando morreu não tem consciência, não tem mentalidade, não pode sentir nada, então ela não está em um local chamado inferno, sendo atormentada. Seu irmão, sua mãe, sua esposa, ou esposo que tenha falecido, seu filho, seja por conta da droga, Covid-19, câncer, infarto, problema de coração, não importa qual seja a causa da morte, ele não está no local sofrendo, também não está no céu, ela deixou de existir, está na memória de Deus, e um dia Deus vai trazer de novo a vida, e sua memória jaz no esquecimento. As pessoas que morrem não têm conhecimento de nada, tá certo? Salmo 105 e versículo 17 nos ensina que os mortos não louvam ao Senhor, ou seja, e nem tem galardão, ou seja, não tem recompensa. Depois que morre, acabou. O morto não louva. E em Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, Jó diz que quem morre não pode mais visitar a sua casa. Então quem morreu, ele não volta mais para visitar a sua casa. Primeiro, ele não tem alma. Eu e você não temos alma. É isso que a Bíblia ensina. Em Gênesis 12, em Gênesis 3, verso 19, Deus diz para Adão que ele é pó e ao pó ele vai voltar. Gênesis 2, verso 7, a Bíblia diz que nós somos alma vivente. Nós não temos uma alma vivente. Então, Jó, colaborando com essa ideia, nos diz que quem morre não volta para casa. Então, primeiro, quem morre não volta para casa. E no verso 10 do capítulo 7 de Jó, quem dessa sepultura, ele não volta. Morreu, irmão, acabou. Nossa quarta pergunta diz assim: quem é o único que possui imortalidade? Quem é o único que nunca pode morrer, que existe eternamente? Isso está em 2 Timóteo 6,16. Timóteo capítulo 6, verso 16, diz que Deus é o único que possui a imortalidade. Ele é o único imortal. Então, eu e você não somos imortais, somos mortais. Então, não existe uma alma dentro de nós que é imortal, porque a Bíblia diz que Deus é o único imortal. Então, morreu, acabou-se. Como Jesus considerava a morte? João 11, a partir do verso 11 a 14, Jesus comparou a morte a um sono. Não quer dizer que quem morre está já dormindo, tá bom? Mas a morte ela é comparada a uma pessoa que dorme. Uma pessoa que está dormindo, ela não sente nada, não vê nada, não está sabendo do que está acontecendo em sua volta. Então, a morte ela é comparada a um sono. Essa história é muito interessante, por quê? Pois realmente acontece como alguns acreditam. Quando a gente morre, vamos para o céu. Então, quando Lázaro morreu, ele teria, obviamente, que estar no céu. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando chama Lázaro de volta à vida, ele diz o quê? Lázaro, você que está aí na sepultura, você que está no túmulo, volte, venha para fora. Então, o texto era para dizer que se a gente quando morre vai para o céu, raciocina comigo aí. Quando a gente morre vai para o céu, Lázaro, que era amigo de Jesus, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele deveria ter dito: Lázaro, desça de volta. Mas Jesus não disse: Lázaro, desça de volta. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus mandou tirar a pedra que estava na sepultura e disse: Lázaro, vem para fora. Mas se quando a pessoa morre, ela vai para o céu, por que Jesus chamou Lázaro da sepultura? Você está entendendo? Então, quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu e também não vai para o inferno. Ela deixa de existir, ela vai para a sepultura, ela vai virar pó, ela vai apodrecer, o seu corpo vai ser desfeito pelo tempo e pelos vermes que vão comer. Entendeu? Então, Lázaro, vem para fora. Ou se não, se a gente tem uma alma, era para Jesus ter dito: alma de Lázaro, desce, entra no corpo e vem para fora. Mas Jesus não disse nada disso. Simplesmente Jesus disse: Lázaro, vem para fora. De quantas ressurreições a Bíblia fala?
João 5, verso 28 a 29, e Daniel, capítulo 12, verso 2, nos diz que duas ressurreições. Uma que fala para a vida e outra que fala para a morte. E João 8, 5, verso 28 a 29, Jesus disse que não nos maravilhemos dito, pois todos aqueles que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão, um para a vida e outro para a morte. Então, o próprio Jesus nos ensina que há duas ressurreições e aqueles que vão ser ressuscitados estão na sepultura. Correto? Última pergunta: quanto tempo haverá entre as duas ressurreições e que esperança a Bíblia nos dá? Primeiro, respondendo essa primeira parte dessa pergunta, quanto tempo haverá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, verso 6 nos diz que depois de 1000 anos haverá uma segunda ressurreição. Antes dos 1000 anos haverá uma primeira ressurreição, que é a ressurreição de quando Jesus voltará pela segunda vez. Então, 1000 anos entre uma e outra ressurreição. E respondendo a segunda parte dessa pergunta, a esperança que a Bíblia nos dá é em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, é de que aqueles que estão no túmulo ouvirão a voz de Jesus, ressuscitarão glorificado, e depois nós, os vivos que estivermos por ocasião da volta de Jesus, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, como está em Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Então, nós seremos transformados, nós seremos arrebatados com Cristo para o encontro do Senhor nas nuvens do céu. Vamos fazer um compromisso agora? Você acredita que a morte é um sono? Ela foi comparada por Jesus como sono em João 11. Pois quando você morrer, eu morrer, o seu parente que morreu, eles não estão sofrendo, eles estão em um local descansando, né? E esse local é onde? É o cemitério, está lá, deixou de existir. Não estão no céu e também não estão no inferno. Estão num estado de inconsciência, estão num estado de inexistência. Mas você acredita que quando Deus voltar, essa pessoa vai ser ressuscitada e Deus dará a essa pessoa a oportunidade, né, do seu galardão de viver eternamente ou ser destruída eternamente. Então ela terá uma recompensa: vida eterna ou morte eterna. Nesse caso é a segunda morte. Então, quando nós morremos, hoje aqui nós passamos pela primeira morte, é a morte física. Mas quando Jesus voltar, haverá as pessoas que verão ressuscitadas e passarão pela segunda morte, serão destruídas eternamente, né? Logo mais a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o inferno, né? Será que o inferno é na verdade como as pessoas têm pregado por aí, né? Onde o fogo não apaga, o germe não morre, né? Tem alguns textos bíblicos que parece que aparentemente dão base para essa ideia, mas hoje nós aprendemos que a morte, ela não é o fim, né? Talvez eu esteja falando para uma pessoa que perdeu o ente querido, perdeu aí a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, filho, esposa, perdeu o esposo, um tio, uma avó, e esteja aí sofrendo, né, até hoje por conta da ausência dessa pessoa. A mensagem de Deus para você hoje, nessa manhã, é o seguinte: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Jesus disse em João 11: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Então, querido, não perca a esperança. O seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, seu esposo, a sua esposa, que morreu, seja por conta de doença, infarto, parada cardíaca, câncer, foi no Covid-19, durante a pandemia, que você perdeu parente, perdeu amigo, perdeu pessoas que você gostava. A esperança ainda para aqueles que morreram. Jesus vai voltar, a morte não vai mais existir. Então creia, mesmo se você... Agora eu quero falar para você que esteja em um estado terminal, talvez você esteja com câncer,
esteja com alguma doença aí e o médico já desenganou, o médico disse: olha, não há mais jeito, ei, olha aqui para mim, ainda há esperança, Jesus é a esperança. Então somente creia que se você morrer, mas morra acreditando em Jesus Cristo, pois ele disse: aquele que morre e crendo em mim, ele viverá. Essa é o ensinamento de Deus para você hoje, nessa manhã. A morte não é um fim. Aqueles que morrem não estão no céu. Aqueles que morreram também não estão no inferno. Eles estão num local de inexistência, num local de inatividade, não tem pensamento, não sente mais nada. Eles não podem vir nos conversar com o nome de nós. Mas quando Jesus voltar, essas pessoas vão ser ressuscitadas, umas para a vida e outras para a morte. Então creia, ainda há esperança. Mesmo que a sua vida cesse aqui, Jesus te dará nova vida ao seu lado. Se esse é o seu desejo de se preparar, de estar com Jesus, ore comigo agora. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajuda a permanecer de pé, nos ajude a estar com o Senhor quando o Senhor voltar a essa terra. Ainda que a gente morra, por favor, nos ressuscite. Dê esperança para essa vida, para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Ela pode estar num local desenganada pelos médicos, em cima de um leito do hospital, mas que nesse momento, esta palavra, esse ensinamento possa trazer para ela esperança dentro do seu coração, porque a morte não é o fim. O Senhor Jesus voltará e nos relevará, ressuscitará para uma vida eterna. Fique conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Fique com Deus, eu espero você aqui amanhã. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e espalhe este vídeo, envie esse vídeo para mais pessoas, para que ela também possa ter essa esperança que você tem. Fique conosco, fique ligadinho, até mais. Escreva aqui e embaixo nos comentários, hashtag eu estou me preparando para a volta de Jesus. Fique com Deus, um abraço.